Então, mais uma vez, um bom dia para quem está assistindo agora. Uma boa tarde se você ver essa preleção, esse bate-papo à tarde. Uma boa noite se for à noite. Que os mensageiros de luz se façam presentes neste momento, ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando, fazendo com que possamos dizer as palavras certas e que elas cheguem ao coração de todos os ouvintes, levando amor, leveza e sabedoria. Que este momento, sendo único, deixe um registro dentro de vocês, dentro de nós. Que possamos sempre estar na nossa caminhada rumo ao progresso moral e espiritual. Que Deus e os mensageiros de luz se façam presentes nesse momento. Assim seja. Bom, eu sou a Roberta, sou uma das coordenadoras do Centro Espírita Irmão Oscar. Nós estamos aqui na cidade de Campinas e é sempre uma alegria receber os convidados, receber você, Adriana, uma escritora muito querida, muito especial, e sempre aceita os nossos convites, os nossos desafios, e sempre está pronta para esse bate-papo, e é sempre muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra para você, e você fique à vontade para se apresentar, para falar e já ir falando sobre o seu tema. Com você. Obrigada, Roberta. Com certeza, é sempre uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu digo que uma das minhas missões, abraçadas por mim, é tentar levar uma palavra mais de consolo, uma palavra mais de auxílio para cada um de nós que está trilhando essa jornada, às vezes nos tropeços, e muitas vezes a gente até acredita que está sozinho, mas Jesus, ele nos falou, há tanto tempo que ele não nos deixaria sós, que nenhuma ovelha se perderia, e é aí que a gente vai sempre nos agarrando na nossa fé, na nossa crença, e eu tento levar isso às pessoas de uma forma ou de outra, Já que você pediu para eu me apresentar, eu sou Adriana Machado, sou médium há um tempinho, porque eu sou muito novinha. Tempinho, pouca coisa aí, quase 30 anos, E eu faço parte de uma casa espírita, o nome é Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, aqui em Vitória, Espírito Santo. Para aqueles que não conhecem Vitória, venham, porque é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa. Mas eu falo que eu acho que eu não sou nem uma humilde trabalhadora na seara do Cristo, não, porque nem humildade às vezes a gente tem. Mas sou uma pequenininha trabalhadora tentando fazer a minha parte, principalmente no tocante ao meu próprio crescimento. Porque todas as vezes que a gente fala, a gente escuta. E aí parece que as coisas vão entrando um pouquinho mais forte no nosso coração. E de uma certa forma, a gente também fica um pouco envergonhado, da gente falar as coisas e não cumprir, não fazer igual. Então, acho que por osmose vai entrar, Roberta? É bem isso mesmo. Não é? Nem que seja por osmose, mas vai entrar. Mas, gente, eu acho que talvez vocês tenham estranhado um pouquinho, esse tema que eu escolhi. Talvez um tema, assim, pouco conhecido, uma passagem da Bíblia, de Coríntios, uma carta que o nosso querido Paulo, o apóstolo dos gentios, ele enviou para Coríntios, e ele nos traz assim uma mensagem magnífica, maravilhosa, e eu gostaria de
trazê-la para vocês poderem refletir comigo, porque eu não sou dona da verdade, com certeza, mas para a gente poder refletir um pouco sobre este tema. E eu vou lê-lo para vocês poderem acompanhar conosco. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Sabe, a princípio, quando a gente lê essa passagem na Bíblia, claro que ela é muito mais do que isso é só um versículozinho, mas quando a gente lê essa passagem, a gente primeiro precisa observá-la no contexto dela. E aí a gente já começa a perceber que ela está no Atos dos Apóstolos. Ela está numa passagem bíblica que, para nós espíritas, ela tem tudo a ver com a ideia da mediunidade. Ela tem tudo a ver com a ideia de que, a partir do momento em que os apóstolos eles receberam o Espírito Santo, eu não sei se vocês têm um pouquinho de contato com as passagens bíblicas, mas foi quando todo mundo começou a falar em línguas diferentes e todas as pessoas ao redor começaram a achar aquilo tudo muito estranho, falando, mas eles não são, né, judeus, alguns aqui, como é que eles estão falando em outras línguas? E essa passagem, ela é entendida por nós como aquele momento em que os apóstolos, eles tiveram contato com o grupo espiritual e a sua mediunidade foi realmente aberta. E aí, nós, entendendo que nessa parte da Bíblia, no Atos dos Apóstolos, está se falando sobre mediunidade, a gente também pode incluir esse pequeno versículo, essas cartas de Paulo, também falando sobre mediunidade. E aí, nessa passagem, está se falando muito sobre a ideia de Jesus. Fala-se muito sobre a ideia de que nós podemos, enquanto corpo físico, nós, mesmo quando a gente fala a respeito, por exemplo, do olho ele se achar importante, mas se nós fôssemos completamente somente o olho, onde estaria o ouvido, onde estaria a boca, dizendo neste momento que tudo é importante para que o nosso corpo físico ele funcione e atenda à missão que o Pai nos colocou para esse nosso crescimento espiritual, né, para que a gente possa ter os nossos dons divinos educados, desenvolvidos. Depois, deem uma olhada nessa passagem, Coríntios 1, ela é muito interessante para vocês poderem também entender um pouco do que a gente vai dizer. Mas, essa passagem que fala, né, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito seria dada a palavra da ciência, nós podemos parar e pensar sobre a ideia da diferença entre sabedoria e ciência. A princípio, nós poderíamos dizer o seguinte, não, mas ciência não tem tudo a ver com sabedoria, os cientistas, eles não são aqueles sábios, aquelas pessoas que estão ali na busca, aquelas pessoas inteligentes? Claro que sim. Eles também são sábios, eles também estão na busca de mais entendimento. Mas quando nós falamos sobre ciência e sabedoria, principalmente numa linguagem bem bíblica, a gente também pode estar falando sobre matéria e espírito. Ciência como matéria e a sabedoria como espírito. Então, neste momento, nós também podemos estar dizendo que para toda pessoa que vai reencarnar, estando médium ou não, existem aqueles que terão na sua vivência um pouco mais de sabedoria, um pouco mais da ciência, um pouco mais da sua vida voltada para aquele lado da sua espiritualidade, e aquelas pessoas que vão ter a sua vida mais voltada para o lado
do racional, da busca de pesquisas, para buscar também a compreensão daquilo que aqueles que buscam a sua espiritualidade, eles também precisam. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, hoje, quando o Espiritismo ele chegou na nossa vida, ele veio por um homem que o codificou, ele veio por um homem que era um cientista, era um filósofo, mas ele era um cientista. E por que veio pelas mãos de um cientista, gente? Para que houvesse uma base naquilo que nós estávamos recebendo e nós não duvidássemos tanto daquilo que estava sendo trazido. Ou seja, não era por uma pessoa fascinada pela sua crença, era uma pessoa racional buscando compreender as coisas que estavam acontecendo, e em razão disso, em razão dessa falta de fascínio, ou seja, nada, a pessoa acredita simplesmente sem nenhum tipo de raciocínio, aquilo ali teria muito mais respaldo nas verdades que os espíritos estavam trazendo. Foi importante na época, ainda é importante para nós hoje. Mas vamos lá. Vamos pensar na ideia de que por um mesmo espírito, e aí sem pensar na ideia da divindade, sem pensar na ideia de Deus nos trazendo toda a nossa capacidade, os nossos dons divinos para a nossa reencarnação e crescimento íntimo e coletivo, vamos pensar na ideia da mediunidade. Quando nós falamos que um médium ele está inspirado ou incorporado, não importa, este médium ele poderia estar incorporado por um espírito e um outro médium em um outro momento, por exemplo, está incorporado ou inspirado pelo mesmo espírito, ok? Ou por esse benfeitor espiritual. Tudo bem? Bem, este espírito, ele tem inúmeros conhecimentos, concordam? Este espírito, ele pode, em muitos momentos, estar levando uma verdade a um médium e em outro momento, para outro médium, está inspirando em outras verdades. Mas é o mesmo espírito. É o mesmo espírito trazendo seus conhecimentos e de acordo com o médium e o momento, ele trazer verdades que poderiam não ser semelhantes, ou seja, assuntos diferentes, sabedoria e ciência, e levar a essas pessoas que estão escutando ou necessitando do trabalho desse médium várias verdades necessárias a cada um deles. Então vamos lá. Quando falamos de mediunidade, estamos falando talvez daquela ideia da cura, dos passes, né? Da psicofonia, ou seja, através das palestras. Estamos falando de inúmeras manifestações mediúnicas que auxiliam aqueles que os buscam. Vamos levar para um outro ponto. Vamos falar do cientista? Um cientista está numa pesquisa extremamente importante para a humanidade. Está necessitando de uma maior clareza em seus pensamentos, de inspirações para conseguir alcançar este objetivo. E ele terá o auxílio de irmãos espirituais que têm esta função de levar a ele maiores esclarecimentos. Ah, mas então nenhum cientista ele tem o direito de dizer que a descoberta foi dele? Claro que não. Todo cientista ele tem todo o direito de receber um mérito pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, pelos seus descobrimentos. Por quê? Porque se ele não estivesse ali, não teríamos, ou a espiritualidade não teria como levar o conhecimento à humanidade terrena. Então, o cientista, agindo como um médium, receberá as inspirações, e tenho certeza que ele deve ser
O médium, levado por essas inspirações, alcançará os seus objetivos. É claro que às vezes pode acontecer deste irmão, né, cientista, não querer escutar essas inspirações, e aí a espiritualidade sempre terá aquele plano B, C, D, ou seja, aqueles outros tantos cientistas que estarão pelo mundo, que têm a mesma vontade de alcançar estes objetivos, que escutarão a espiritualidade nas suas inspirações, e é possível que estes irmãos, eles acabem descobrindo isso talvez mais rápido do que outros que estão fechados em sua materialidade. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos continuar. Estava eu falando que este assunto, sabedoria e ciência, significaria, por exemplo, espiritualidade e materialidade. Lembram disso? Logo no iniciozinho. Então, vamos pensar. Quando ele chegou e falou que este espírito, ele dá a um a sabedoria e a outro a ciência, o que ele também está falando? Que nós necessitamos das duas coisas para a gente seguir em frente. Acho que isso fica muito claro para cada um de nós. Nós necessitamos da nossa espiritualidade, mas necessitamos colocar todos esses entendimentos no nosso processo de vida material. Senão, para que estaríamos aqui? Para que essa experiência no plano material? Para que nós teríamos que sair da vida verdadeira, que é espiritual, e nos colocarmos hoje neste plano material, vivendo experiências boas e não tão boas, algumas até não tão boas demais, né? Para que isso tudo? Para que nós possamos compreender cada um dos aprendizados que nós estamos tendo, seja num plano ou outro, seja no plano material, seja no plano espiritual. Porque também não se iludam, meus amigos, nós aprendemos muito no plano espiritual, nós aprendemos muito na nossa casa e aprendemos muito também na nossa escola. Então, não podemos dizer que só aprendemos no planeta escola, não podemos dizer que só aprendemos nos testes da vida material. Mas será pelos testes da vida material também que são mais decisivos para nós nessa etapa evolutiva que nós estamos, que nós colocaremos em prática. Nós nós enxergaremos na prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, pensem comigo, para quem nós estaremos provando o nosso crescimento espiritual? Se nós acreditarmos que nós estamos provando para Deus o nosso crescimento espiritual, nós estamos vivenciando, dando cada passo dessa nossa jornada numa ideia equivocada. Sabem por quê? Porque Deus sabe. No momento em que nós aprendemos alguma coisa, Deus sabe. No momento em que a gente escorrega, Deus sabe. Então Deus sabe de tudo. Quem é que precisa saber que estamos crescendo? Quem é que precisa saber que ainda precisamos de mais lições da vida? Somos nós, e somente nós. Porque às vezes eu posso achar que eu estou uma pessoa extremamente paciente. Nossa, já passei por tanta coisa. Nossa, eu sou uma pessoa assim, não, eu sou 100% paciência, né? E aí, de repente, a vida vai me conduz a uma experiência que é aquele calo meu, aquela coisa que, nossa, eu me perco completamente nas minhas emoções desequilibradas.
E aí, de repente, eu olho e falo, opa, de 100% foi para menos 100%. Por quê? Porque a minha paciência naquilo que eu já aprendi, ela vai estar mesmo 100%. Naquilo que eu já aprendi, eu não preciso mais de nenhuma experiência real. Mas naquilo que eu ainda tenho a aprender, oh meu Deus, quanto amor há no universo neste momento para ter paciência conosco, né? Diante dessas faltas ainda de entendimento, falta ainda da necessária sabedoria. E para quando eu vivenciar essas experiências, eu vou precisar da ciência. Como assim? Como assim? Quer dizer que eu sou um cientista o tempo todo? Sou um cientista o tempo todo, porque o tempo todo eu estou fazendo testes. Todo o tempo eu estou fazendo um teste para ver se combina, se há uma compatibilidade de elementos o tempo inteiro. Mas vamos lá. Por que neste momento eu vou precisar da ciência? Porque neste momento eu efetivamente vou precisar olhar para mim e observar, fazer aqueles testes de comparação, observar aonde eu estou me sintonizando ou não, aonde eu estou com a minha vibração mais adequada naquele momento. E às vezes ela está adequada em sintonias não tão boas. Então, o tempo todo eu necessitarei de um presente que nos foi dado por Deus quando nos tornamos efetivamente seres nominais, que é um raciocínio progressivo. Porque, gente, eu sei que nós falamos que o ser humano é o portador do raciocínio, mas a cada dia que passa, e isso é uma opinião pessoal minha, a cada dia que passa eu percebo que em razão da nossa evolução, seres nominais, em razão da evolução do nosso planeta, os animais também estão no seu processo de evolução. E eles vão conquistando esse tal raciocínio que a gente diz que só nós, seres humanos, temos. É claro que é um raciocínio mais precário. É claro que é um raciocínio baseado na sua sobrevivência, na sua ideia de necessidade de, vamos botar assim, da sua vivência com aquele ser animal no ambiente em que ele vive. Hoje, por exemplo, se vocês observarem, só fazendo um adendozinho, quem já não viu, gente, um cachorro subir pelo muro, se fixando de um lado e de outro, e entrando por uma greta do telhado para passar para o outro lado, gente? Eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei assim, gente, como que a gente não pode dizer que esses animais não têm raciocínio? Ou como a gente não pode dizer que determinados animais abrem suas próprias gaiolas só observando o ser humano fazendo? Ah, mas isso são repetições. Não importa, mas houve um raciocínio para que ele pudesse fazer isso. Então é só fazendo um adendo que eu já estou começando a achar que quando os espíritos colocaram seres animais e colocaram um homem dentro, não foi à toa, não. Não é porque somos seres racionais ou os outros irracionais, então temos que nos colocar em lugares diferentes. Eu estou achando é que nós só estamos num patamar evolutivo diferente e o raciocínio para nós, ele foi nos dado dessa forma, de uma forma progressiva. A gente vai raciocinando e temos a capacidade hoje de nós podermos, de um raciocínio mais primitivo, irmos mais rápido para uma conclusão. Então, vocês me desculpem, essa é uma forma que eu enxergo e eu acho que ela não está errada, tá? Daqui a pouquinho, quando estivermos lá na regeneração, a gente pode ainda se surpreender com os animais falando, eu não sei. Porque hoje eles já tem alguns até nos repetindo, né? Tem alguns videozinhos na rede social botando os gatinhos falando, né? Que a gente interpreta lá eles falando, o miau deles, a gente diz que eles estão falando. Mas vamos voltar, né? Eu não posso me perder do assunto.
Mas então vamos lá. Então, quando a gente fala sobre a ideia de um espírito estar dando a palavra da sabedoria e a outro mesmo espírito estar dando a palavra da ciência, nós estamos falando, gente, dessa nossa necessidade de termos uma coisa e outra, dependendo das nossas experiências, dependendo das nossas necessidades, que eu acho que isso é extremamente importante. E para que nós possamos até entender isso, eu achei uma passagem muito legal que fala sobre esse assunto, sabedoria e ciência. Está nesse livrinho aqui, ó, Mediunidade com Jesus, tá vendo? Aqui não fala da forma que eu estou falando para vocês, né? Ele não expõe da forma que eu estou falando para vocês, mas ele tem uma passagem que eu acho muito legal e eu vou ler para vocês. É rapidinho. Para facilitar-nos o entendimento, busquemos refletir sobre as ações da ciência e da sabedoria. E aí ele fala assim, olha, a ciência projeta, a sabedoria edifica. A ciência delineia, a sabedoria constrói. A ciência indica, a sabedoria caminha. A ciência vislumbra, a sabedoria utiliza. A ciência abre caminho, a sabedoria indica o rumo ao caminhante. A ciência descobre os medicamentos, a sabedoria utiliza-os para aliviar as dores. A ciência explica, a sabedoria exemplifica. A ciência baseia-se na verdade, a sabedoria estrutura-se no amor. E por isso, a ciência raciocina, a sabedoria compreende. A ciência teoriza e a sabedoria faz-se sob as bases da caridade. Como que nós não podemos entender que a sabedoria e a ciência são necessárias para nós? Depois disso, como que a gente pode, entendendo essa passagem de Paulo, que vocês se lembram que Paulo ele mandava as cartas às igrejas, né, que existiam na época, ele mandava as cartas para essas igrejas com um intuito, que era de orientação, e para que as pessoas que faziam parte dessas igrejas, elas não se perdessem em muitas das suas ações, que em razão do aprendizado que elas ainda estavam tendo dos ensinamentos do Cristo, elas ainda titubeavam, né? Elas ainda temiam determinadas situações. Então, Paulo sempre mandava as cartas para que houvesse esse tipo de constância em sua fé, orientações nos seus procedimentos. Não era para isso? Então, quando nós falamos dessa carta que ele mandava para os coríntios, o Paulo ele estava mandando essa carta porque ele sabia que alguns dos seus integrantes estavam, às vezes, saindo do seu caminho mais reto. Gente, não somos nós. Quantas vezes a gente aprende coisas, a gente quer seguir essas coisas, mas a gente ainda está tão enraizado naquilo que a gente fazia antes. A gente está tão enraizado, às vezes, naquilo que a gente sempre acreditou ser o certo, que no momento do teste, a gente olha e fala, eu vou fazer o que eu fazia antes, né? Porque se eu fizer o novo, talvez não dê certo, e agora eu não tenho tempo de consertar, por exemplo. E aí a gente cai nesses equívocos e necessitamos da sabedoria para que a gente edifique, construa, tenha a base no amor, faça a caridade, para que a gente compreenda não só
a necessidade do outro, como também as nossas próprias necessidades. Às vezes, quando nós estamos no sofrimento, nós não temos condição, gente. Achamos que não temos condição de aguardar pelos testes do novo procedimento. E aí a gente quer fazer o antigo. Só que a gente só vai aprender o novo se nós utilizarmos nos momentos do teste, nos momentos da dificuldade. E entendam, isso é ciência e sabedoria. Isso é a nossa vontade de crescer, às vezes tendo que, se eu quero subir lá no topo da montanha para eu enxergar o que eu necessito, eu vou ter que sim me esforçar, subir a montanha, ralar o joelho, me segurar quando eu escorregar. Aí vocês podem falar assim, mas aí eu vou de helicóptero. Uai, se você tiver o helicóptero, olha o que eu vou falar. Se você tiver o helicóptero, significa que o novo já foi absorvido por você. Que você querer subir a montanha não é porque você não aprendeu a lição, é porque você quer aprender a lição subindo pela montanha. Porque se você tem um helicóptero, gente, isso de helicóptero você já sabe fazer. O que você quer agora é subir a montanha, ver as dificuldades, perceber que o que você está enxergando lá em cima não está te dando o prazer de você enxergar cada etapa dessa experiência, de chegar lá pelo esforço das suas pernas. Percebe? E aí, tudo que Paulo nos fala faz sentido. Tudo que Paulo nos fala tem tudo a ver também. Lembra que eu falei, Atos dos Apóstolos igual mediunidade? É o evangelho da mediunidade, gente. Tem tudo a ver com a nossa mediunidade. Tem tudo a ver com a ideia de que nós, enquanto médiums, ou nós que nos colocamos estudantes do espiritismo ou do espiritualismo também, que não precisa ser só do espiritismo, pode ser tudo que tem a ver com a nossa espiritualidade. Nós que somos estudantes ou praticantes, nós necessitamos dessas vivências, subir de helicóptero ou subir a pé na montanha, tudo nos fará melhores a cada dia. Percebem? Então, Paulo nos diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Quantas vezes nós vamos a um grupo em que uma pessoa, ou às vezes nós vamos à casa de um amigo, em que esta pessoa chega para nós e nos traz palavras tão consoladoras, ou às vezes a sua presença, somente a sua presença e o seu sorriso, nos trazem um conforto ao nosso coração. O que será isso? Se a presença calada de alguém já nos traz isso, significa dizer que esta pessoa já conquistou algo na nossa vida. Esta pessoa usou da sua sabedoria e da sua ciência para que pudesse conquistar uma confiança e ter em nós uma referência de consolo, de sabedoria, para que nós nos sustentemos quando nós acreditamos que as nossas pernas não estão tão fortalecidas. Quando vamos a um grupo em que, neste grupo, pessoas estão se manifestando e essas manifestações nos permitem a construção do amor e da caridade em nós, estas pessoas são o exemplo da ciência e a sabedoria está em nós em construir, em suas palavras, este conforto, este consolo. Observaram como isso nos traz a visão mais aberta e
fortalecida da presença de Deus na nossa vida, porque este Espírito que Paulo ele está mencionando, ele pode ser interpretado como Deus, como Jesus, como os benfeitores espirituais, como a gente. Nós, para conosco, nós, para o próximo, nós, entendendo o quanto somos importantes na vida, na nossa e na do outro. Hoje, por exemplo, estamos eu e Roberta aqui de manhã, domingo, né, Roberta? Estamos aqui, ó, com vocês, buscando algo. Cada um de vocês que está entrando agora e os demais que vão entrar depois, cada um está buscando alguma coisa. Cada um que está entrando aqui está buscando algo para o seu fortalecimento. E vai ser através dessa manifestação divina que nos leva ao nosso aprimoramento dos nossos dons divinos, que nos fará, com certeza, melhores a cada dia. Então, gente, primeira coisa para aqueles que estão entrando agora, por favor, depois vocês leiam a passagem da Bíblia que eu estou falando agora, porque ela é muito legal, ela é muito completa. Leiam toda ela, todo o capítulo, para vocês verem como ela é interessante. Segundo, vamos lembrar, por favor, de que quando nós estamos falando, lendo a Bíblia, nós precisamos enxergar além das palavras. A gente precisa enxergar aquela mensagem entre as linhas. Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa. Eu chutei aqui tudo. Ai, meu Deus. Fiquei emocionada. Nós precisamos enxergar, sabe, o Espírito que vivifica cada linha dessas passagens. Por quê? Porque quando o Pai, ele inspirou cada pessoa para poder escrever, deixar essas palavras para uma eternidade afora, o Pai, ele sabia que nós passaríamos por muitas etapas de entendimento. E nós passarmos por muitas etapas de entendimento significaria que nós leríamos e interpretaríamos em cada fase da nossa vida de uma forma. E uma forma que vai se completando com o tempo. Então, por exemplo, se eu leio essa passagem hoje, eu a interpreto de uma forma. Eu tenho certeza que se eu combinasse com vocês de falar esse tema de novo algum tempo depois, eu ia trazer uma live completamente diferente para vocês. Primeiro, porque eu não vou conseguir falar tudo efetivamente o que eu entendi dessa passagem. E segundo, porque nesse tempo de minha vida, eu possivelmente vou aprender outras tantas coisas que vão me fazer enxergar essa passagem também de uma forma diferente. E aí, mais e mais, nós vamos crescendo em sabedoria e em ciência. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para dizer o seguinte para vocês. Se nós entendermos que este Espírito que está sendo mencionado nessa passagem seria Jesus ou o Pai, nós também precisaremos lembrar que se hoje eu estarei inspirada pela sabedoria, ou seja, lembram? Espiritualidade. A minha espiritualidade significa dizer que nessa minha vida eu posso levar para mim como uma das minhas metas a ideia de que me aprimorando seria mais fácil para mim levar as pessoas a esse tipo de assunto. Se eu viesse inspirada pela parte da ciência, eu também teria
mais facilidade para levar as pessoas, o raciocínio, a ideia de toda a materialidade deste processo. Mas, quando a gente olha e fala que é dada pelo mesmo Espírito para cada um de nós, seja eu que estou na fase da espiritualidade, seja eu que estou na fase de uma materialidade, de uma vida mais voltada para os entendimentos das experiências da matéria, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Neste momento, nós vamos ter que lembrar que se eu tenho mais facilidade para levar as pessoas sobre a espiritualidade ou vice-versa, eu necessito, na minha vida, começar a aprender o que eu não tenho facilidade, gente. Ou seja, eu quero complicar a vida de vocês neste domingo. Por quê? Trazemos um novo desafio. Não é? Porque se está fácil para mim, se isso é mais fácil, ou seja, eu estou na minha zona de conforto, eu preciso, gente, aí buscar aquilo que eu ainda não aprendi, aquilo que eu não tenho facilidade. Porque se eu estou dizendo para vocês que ambos são necessários, eu não posso ficar sem. Eu não posso ficar sem nenhum nem outro. Porque lembra do que eu falei? Só para vocês lembrarem aqui uma passagenzinha só do que eu li aqui, ó. Aqui, ó. A ciência raciocina, a sabedoria compreende. Se eu não tenho raciocínio, como é que eu vou compreender alguma coisa? Eu não tem jeito como fazer isso. Então, gente, vamos lá. Vai chegar um momento que o Espírito ele vai falar pelo mesmo médium ou vai inspirar essa mesma pessoa encarnada ou desencarnada na ciência e na sabedoria. Mas vamos chegar lá, nós vamos ter essas duas coisas bem equilibradas, mas enquanto não temos, vamos usar dos dons divinos que temos para levar as pessoas aquilo que é mais fácil para nós. E o que eu estou falando de levar, gente, é vivenciar. Por que vivenciar? Porque só de vivenciar você é o exemplo que vivifica. Ok? E vamos aprender aquilo que a gente já não tem, né? Não é tão bom assim. Então, se hoje nós somos melhores nessa parte de estarmos lidando com a nossa espiritualidade, vamos embora para o raciocínio. Se nós hoje somos bons no raciocínio, vamos embora para a espiritualidade, porque um completa o outro. E aí nós seríamos mais felizes. E eu tenho certeza que o que todos nós estamos desejando nesse momento é alcançar essa felicidade. Tá bom. Eu acho que eu falei bastante, Roberta, eu preciso deixar você falar. Nossa, eu estou aqui ouvindo você falar e vendo quanto de verdade, de sabedoria, tudo isso tem, né? E a gente trazer isso para o momento atual da nossa vida. Você falou uma coisa, que os ensinamentos de Jesus, ele se renovar a cada dia. Porque ele foi escrito há milhões de anos atrás, nós falávamos, nossa, faz sentido. Agora nós estamos aqui em outra encarnação, em outras épocas, lendo a mesma coisa e dizendo, nossa, como faz sentido. E a nossa evolução é como se aqui é a nossa escola, né? Então, se eu sou bom já na matemática, então deixa eu estudar mais o português, né? Porque os dois são fundamentais. E é isso que você disse, se para mim está mais fácil a parte da ciência, bom, então estou tranquila na parte da ciência. Então, eu distribuo, eu levo para o próximo a minha parte da ciência e trago de volta a parte da sabedoria, porque eu preciso de completar. Também ele quis dizer isso, viu? Você vai precisar dos dois e eu vou te dar um. Então, esse vai ser mais fácil e o outro você busca. Busca onde? Ensinando e com o seu próximo, porque não tem outro caminho. O caminho é único, né? O caminho é do amor. Porque isso ele também fala. E é o que ele fala o tempo todo. Estude e ame.
E só fazendo um adendo, Roberto, só para você, assim, as pessoas lembrarem de uma coisa importante. Aquilo que nós temos de melhor, né? Vou botar assim, né? Aquilo que está mais fácil para nós, fomos nós que conquistamos. Nesse tempo todo, foi uma construção nossa, é um esforço nosso. E nós podemos, sim, nos sentirmos muito satisfeitos quando nós enxergarmos isso, né? Então, não vamos desmerecer achando que também foi dado de bandeja, porque não foi, não. Isso tudo foi construção nossa. E o que a gente vai conquistar, nós vamos conquistar, e isso é certo, porque se nós já conquistamos alguma coisa e está fácil para nós hoje, o que a gente vai conquistar vai ficar fácil em algum momento, né? Só para a gente ter certeza que, sim, nós podemos ficar felizes pelo fato de nós já termos tantas construções positivas em nós. Adriana, eu acho isso muito verdade quando a gente fala assim, né? Ah, eu estou sofrendo porque Deus quis assim. Eu costumo dizer que ele, entre aspas, não tem nada a ver com isso. Somos nós, né? Somos nós com as nossas experiências. Mas essa parte também do que nós já temos de facilidade, nós com as nossas experiências, com os nossos tropeços, que já estamos mais tranquilos naquela parte. E aí é com essa experiência, porque o que a gente faz com conhecimento? A gente deixa guardado só pra gente? Então estou sendo egoísta. Então não há conhecimento. Eu preciso de espalhar o que eu conheço, de mostrar, de falar, de através de uma live, através de um livro que eu sei escrever. Eu sempre acredito que um escritor, ele chega na casa das pessoas, no coração das pessoas, e ele faz com que a gente embarque para um outro mundo, para um outro país, para um outro estado, estando no mesmo lugar. E essa responsabilidade, essa grandiosidade que é ser um escritor, eu sempre acho incrível, é incrível. Porque quando eu pego um livro, que eu me emociono com o livro, que eu conheço um pouco do Egito, que eu conheço um pouco do Japão, é aquele escritor que levou isso para mim. Então está pegando o seu conhecimento, que ele poderia deixar só guardado, e ele tá, de alguma forma ele está espalhando. E eu me proponho a fazer isso como escritor, como cantor, como médico, como professor, como músico, como engenheiro. O que é isso? É o meu conhecimento, é aquilo que eu sei de melhor, proporcionando e levando para os outros. Mas e o que ele vai fazer com isso? Se ele vai aprender? Bom, aí é a parte dele. A minha parte é eu pegar o meu conhecimento, aprimorar ele, porque Jesus fala muito sobre eu estudar, sobre aprender, sobre ir atrás de mais conhecimento e compartilhar isso com as pessoas. Com quem? Com todo mundo. Porque também, às vezes, compartilhar isso com as pessoas que eu amo é mais fácil. Eu compreendo, eu entendo. O meu filho cai, eu vou lá e abraço. Ele quebra as coisas, eu fico brava, mas depois eu abraço. Fica tudo bem. E ele comete erros, mas nem foi tão errado assim, porque, né, afinal de contas é meu filho. Mas aí quando é o filho do vizinho, né? Aquela história, meu filho só anda em mal companhia. Aquele menino é uma mal companhia pro meu filho. Cuidado, que às vezes o seu filho pode ser má companhia. Então, você ter a humildade, a sabedoria de eu tenho um conhecimento e eu preciso de espalhar esse conhecimento. Como? Na maneira que eu sei, com o dom que eu tenho. Porque o nosso dom não é só científico. Eu não sou só um cientista, só um engenheiro e só sei ganhar dinheiro com isso. Eu posso ganhar outras coisas. Eu posso ensinar outras coisas. Eu não preciso ser um orador para levar a palavra para alguém. Eu posso levar o meu abraço, posso levar o meu afeto. E eu posso levar a minha medicina e a minha sabedoria. Não preciso só ser um médico racional. Eu posso levar também o amor. Porque às vezes
aquela pessoa está doendo um lugar que não é o coração, que não é o estômago, que não é a cabeça. E ela vai lá me procurando com dor de cabeça, mas não é a cabeça que está doendo. É algo lá dentro. Né? E sobre essa dor que eu posso curar. Às vezes o engenheiro quer que me ajude a construir uma casa, mas ele leva uma emoção, porque aquela casa tem que lembrar a casa da infância. E aí eu preciso de perceber, de ter essa sensibilidade de ajudar ele não só a construir uma casa, ajudar ele a construir um lar. E é sobre isso que a gente está falando e sobre isso que Jesus disse. Pega o que você sabe de melhor e espalha. E à medida que você for espalhando, você vai recebendo o que você ainda não aprendeu. Porque é essa troca que ela existe o tempo todo. E é disso que essa passagem fala, de uma grandiosidade incrível. É o mesmo espírito. É você mesmo que leva para um e leva para e busca de outro. É da mesma pessoa que nós estamos falando. E ela está em momentos diferentes, passando por situações diferentes, com necessidades diferentes. Por quê? Por conta da nossa evolução. Por conta daquilo que a gente precisa. Do que eu preciso. Isso eu já tiro de letra. Como realmente é a escola, como realmente é matemática e português. Mas é assim, ó, eu só tiro 10 na matemática e eu faço o quê? Quando eu acabo a minha prova, eu fico de braço cruzado, rindo porque o outro não sabe, ou eu fico lá e ensino para ele fazer um pouco da matemática que eu já sei, porque ele tem um português para me ensinar que eu sou ruim. E aí isso envolve tanto o que a gente vive hoje, que hoje falam-se também da inteligência múltipla. O que é isso? Eu sou muito bom num assunto, mas eu não sou muito bom no outro, e tá tudo bem. Isso tá tudo bem, né? A gente não tá aqui falando, olha, você tem que saber tudo. Tá tudo bem onde nós estamos. Nós precisamos de continuar a nossa caminhada, espalhando o que a gente sabe e recebendo o que ainda falta. E é por isso que nós estamos assim aqui, nos conectando com as pessoas de uma forma incrível. Às vezes os encontros mais improváveis acontecem. Como que alguém dessa maneira foi se encontrar e virar tão amigo de alguém que é completamente o oposto? Para se amarem, se respeitarem, porque na verdade essa história que os opostos se atraem é tudo mentira. Os opostos não se atraem, as pessoas se completam, né? Os opostos realmente são opostos. E aí as pessoas se completam, que é essa grande diferença. Um completa o outro, como um ensinamento completa o outro. Nós precisamos sempre de se completar, não achar que eu sou o oposto de ninguém. Ele só precisa de me completar, porque isso significa, quando eu digo que as pessoas se completam, há uma grande responsabilidade. Significa que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. E que quem está do meu lado, com certeza absoluta, tem algo para me ensinar e eu tenho algo para ensinar para ele. E aí, você está fazendo o que com quem está do seu lado? Isso mesmo. É isso, é um pouco sobre isso, né? Sobre você olhar para quem está do seu lado com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Mas quem está do seu lado é aquele moço que você encontrou na rua essa semana, as pessoas do seu trabalho, que às vezes andam na rua e você nem as conhece, afinal de contas, tirou o uniforme de cozinheiro, tirou o uniforme de faxineiro, você não sabe nem quem é, porque você nunca deu bom dia, você nunca olhou para aquela pessoa que estava do seu lado. E às vezes ela... Ou você é bem ruim de fisionomia, né? Porque também tem isso. Mas quando
ruim de fisionomia, você cumprimenta ainda a pessoa, né? Então você fala assim, tudo bem? E você fica, Deus, de onde eu conheço? Eu sei que conheço, mas eu não sei de onde. Você fala, ai, tudo bem, que bom te encontrar aqui. Faz tempo que eu não te vejo. E você conversa, você tem educação, você não é orgulhoso e vaidoso. Verdade. Porque a memória é uma coisa que, às vezes, com a nossa idade, quando você passa dos 16, às vezes já confunde um pouco. Eu sei que eu tô com 17, de vez em quando tem essas dúvidas, né? Mas você não é irônico, você não. E não é porque ela tirou o uniforme. É porque o seu DNA está um pouquinho, sua mente está um pouquinho vencida. Passou dos 17, acontece isso. E tá tudo bem. Né? São situações bem diferentes, né? Bem diferentes. É eu olhar e ver quem está do meu lado. Eu acho que é um pouco disso. Eu queria mais uma vez agradecer você por essa manhã tão gostosa de domingo que passou no instante. 1 hora que passou em 10 minutinhos e olha aí, nossa hora já está acabando. Aí eu queria convidar você para fazer as considerações finais e a nossa prece final também. E mais uma vez agradecer a todos e a você. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo, né? Até pedir desculpas, gente. Vocês vão fazendo, né, as considerações e eu, pelo menos, não consigo vê-las completamente, fica pela metade aqui para mim, mas, por favor, continuem sempre mencionando, porque a gente vai tentando ler o que dá aqui, pelo menos no nosso coração, né, Roberto? O pessoal vai trazendo tanta coisa bonita para nós. Eu fico muito feliz quando as pessoas elas falam que essas nossas conversas, elas podem levar a elas muito conforto. Eu fico muito feliz de saber que nós estamos aqui também por vocês, não é só por nós, porque, como eu disse no início, né, quando a gente fala, nós somos os primeiros a escutar e afirmar mais e mais aquilo que a gente busca vivenciar todos os dias. Eu trouxe essa passagem com o intuito hoje de mostrar para nós o quanto Deus ele é fabuloso conosco, o quanto o nosso Mestre Jesus, com a sua vinda aqui junto a nós, nos deixou ensinamentos, nos trouxe oportunidades de aprendizado através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, porque eles perpetuaram aquilo que Jesus ele construiu, exemplificou e verbalizou. Então, nós temos muito a agradecer. E é em razão disso que, novamente, eu falo que essa passagem ela é importante, porque os apóstolos também foram esses espíritos, né? Os apóstolos também nos trouxeram a razão e a emoção, a sabedoria e a ciência. Eles nos trouxeram os ensinamentos de Jesus que puderam chegar até nós hoje, apesar de eu achar que estava todo mundo lá jogando pedra na cruz, né? Infelizmente, porque ainda estamos aqui, mas ainda assim estamos nessa marcha na busca do nosso progresso. Então, que nós possamos a cada dia que passa, com o nosso Mestre Jesus, levar ao nosso coração e à nossa mente a nossa intenção sempre concretizada de nos elevarmos através dos nossos estudos, através da nossa vivência, através de um olhar observador, através de nossas pesquisas, porque somos exatamente isso, sabedoria e ciência. Somos filhos de Deus, portadores de um raciocínio, aonde nós, a cada minuto do nosso viver, temos a capacidade de enxergarmos Deus como o consolo divino, mas também Deus como aquele que nos ama tanto
que quer nos ver crescer. E como nós, filhos, pais, imperfeitos que somos, colocamos os nossos filhos para o grande aprendizado. Às vezes dói no nosso coração deixá-los seguir, mesmo quando a gente acha que não vai dar certo. Para Deus, que tudo sabe, Ele sabe que cada experiência vivenciada por nós é uma pérola preciosa para o nosso crescer. Ele não teme as experiências que viveremos, porque Ele sabe que nós superaremos cada uma delas e aprenderemos com elas e com a nossa boa vontade de nos fazermos melhores. Jesus, que esses nossos desejos muito sinceros de progresso, de amar, de estarmos sempre melhores para nós e para o outro, possam ser sempre abençoados por Ti em nossa vida. Esteja sempre conosco, Jesus. Assim seja.